Olá, turma boa. Diogo Silva, semana de 2 a 9 de novembro de 2022. Um dia muito triste para o Brasil. Perdemos uma das maiores vozes do mundo, considerada a única cantora brasileira que se apresentou 2 vezes no Carnegie Hall. Tem lá foto sua no Hall da Fama. Gal Costa. Vá com Deus. E acabo de abrir para terminar a aula, fechar, sempre vendo as últimas notícias e tal. Também faleceu hoje Rolando Boldrin, um grande contador de caos, músico, né? Enfim, um dia muito triste, 9 de novembro, que até estava pensando em falar, olha, foi o dia que caiu o Muro de Berlim, né, em 89, um dia histórico e tal. Mas vamos dar sequência ao nosso trabalho, que tem muita coisa para falar essa semana. Então vamos lá para os slides. Bom, essa é a foto. Essa camisa é a camisa da foto, olha lá. Mas eu estava mais gordinho, perdi 12 quilos depois da pandemia. Esses são os endereços para quem está assistindo pela primeira vez. A gente sempre pede para seguir a gente, que eu sempre estou gravando toda vez um recado agora de quando a aula sobe na plataforma do Vencendo Concursos. Meu canal do YouTube tem aulas de história, tem aulas de questões. Esse é o meu contato no WhatsApp para quem tiver interesse nos livrinhos. Isso é sempre eu inicio dessa forma, porque eu acho que é fundamental estabelecer esse vínculo com vocês, né? Semana de 2 a 9 de novembro de 2022. Eu sempre começo por Brasil, tá? Relator do orçamento e Alckmin propõe PEC para garantir Auxílio Brasil de 600 em 2023. Benefício foi promessa de campanha de presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve hoje em Brasília com Arthur Lira. Com orçamento insuficiente, proposta visa tirar despesas com algumas ações do teto de gastos. Então, o que está acontecendo? Saindo daqui, deixar você depois, sempre falo, né? Dá um pause, leia a notícia toda para quem é assinante, né? Recebe os slides. A ideia é fazer uma proposta de emenda constitucional chamada PEC da Transição para garantir o Auxílio Brasil ano que vem de R$600, está lá no final, recursos para merenda escolar, que não se altera há muitos anos, um reajuste de 1% acima da inflação do salário mínimo, recursos para farmácia popular e o acréscimo de R$150 por criança de 6 anos, aí para quem tem, né, se a família tem 2 filhos, vai ganhar 600 mais 300. Quanto vai custar isso, né? E ali é legal que está explicando que é uma PEC. Uma PEC é uma proposta que muda a Constituição. Ela precisa de voto de 3/5 dos deputados, né, votados em 2 turnos nas 2 casas. A gente não sabe ao certo como vai ser essa PEC, mas estamos já no chamado Gabinete de Transição, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, com 31 grupos de estudo, né, Alckmin, o vice-presidente eleito, é o encarregado. Isso, como eu gravei na aula passada, é algo estabelecido em lei. Assim que a gente tiver essa PEC, porque ela vai ser votada até o dia 15, tem que ser votada até o dia 15 de dezembro. Então, tem mais um mês aí para que ela seja votada. Nós trazemos aqui, né, mas a ideia é sempre essa. Tem alguns temas de atualidades que quando eu coloco na aula, eu quero que você já vá acompanhando quando você tem um tempo de notícia, tá? Porque são temas muito cobrados em prova, aí essas PECs, porque mudam a Constituição. Uma pesquisa feita aí, Manaus foi a capital do país que mais registrou crescimento de favelas em 37 anos. Segundo o Mapa Biomas, a capital amazonense possui um território ocupado por favela equivalente a 10 mil campos de futebol. Gente, Manaus tem mais favela do que São Paulo, né? 9.500
549 hectares, São Paulo 5.000, depois Belém, depois Rio e Salvador, tá? Óbvio que nós sabemos que a região norte é uma região extremamente pobre, né? E aí foram por imagens de satélites que eles conseguiram registrar aí esse relato triste da história de uma região que é vilipendiada, que é atacada sempre aí por esses malfeitores que desmatam, que colocam o garimpo ilegal. No ano passado, o Mapa Bioma já havia apontado que o Amazonas é o estado com maior porcentagem de ocupações informais do país, 45%. Esse dado é bem importante, que pode virar uma pegadinha de prova, você cravar Rio de Janeiro ou cravar São Paulo. E não é Manaus, né? Aquelas palafitas que nós vimos na televisão muitas vezes. Uma decisão importante, né? O governo regulamentou uma compra de imóveis da União com uso de precatórios. Permissão está em vigor desde dezembro, mas dependia de regulamentação. Essa é uma coisa importante. O que é troca em miúdos para mim, Diogo. Simples. É o seguinte, precatório é aquilo que o governo deve às pessoas. Então, de repente, o governo tem muitos imóveis, né? Aqui em São Paulo é interessante, não sei se você sabe, se a pessoa não tem para quem deixar a herança, essa herança vai para a USP. Mas a ideia é o seguinte, então eu tenho dinheiro a receber porque o governo não pagou corretamente o meu salário ou cometeu alguma irregularidade, num desconto exagerado e tal. Eu posso, e aí o governo tem uma dívida comigo, chama precatório. Eu posso trocar essa dívida por imóvel aí do governo, tá? Então, você percebe que eu sempre vou e volto, porque quando vai para o quadradinho, tem que se reposicionar aqui. Enfim, todas as decisões governamentais, eu sempre bato, decisões do STF, medidas que o Congresso aprova, são temas de atualidades em Brasil, tá? Olha aí, meu povo, vamos tomar as doses da vacina, pelo amor de Deus, não queremos voltar àquele sofrimento. São Paulo confirma a primeira morte por subvariante da Ômicron. Mulher de 72 anos morreu no dia 17 de outubro. Ela ficou 7 dias internada no Hospital São Paulo, chama BQ1, e foi anunciado por São Paulo aí ontem, dia 8, né? Já temos 2 casos. Esta é uma variante que está tomando conta da Europa e dos Estados Unidos. Já foram confirmados em mais de 65 países essa nova variante. E o que ela tem de importante, né? Olha lá. É a mesma cepa que circula, de acordo com Alberto Shebaba, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. É a mesma cepa que circula hoje na Europa e já causou um aumento de infecções em países como Alemanha e França. Não há mudança em relação aos sintomas que continuam sendo, para a maioria dos pacientes, dor de cabeça, tosse, febre, dor de garganta, cansaço, perda de olfato e paladar. A característica principal que a difere de outras cepas, explica o médico, é um escape muito maior da proteção das vacinas. E aí eu fiz um levantamento há pouco. Até o dia 6 de novembro, o mundo, né, teve 629 milhões de casos confirmados e 6 milhões e meio de mortes. O Brasil é o 17º país em morte por milhão, né? Já quase 700 mil pessoas morreram aqui no Brasil por conta da Covid-19 e aí até domingo eu vi que o ministro da Saúde fez um pronunciamento sobre o risco da volta da poliomielite, não só no Brasil. Todo cuidado é pouco, ainda é legal usar máscara, é muito importante usar o álcool em gel, é isso que os médicos têm dito. Aglomerou
põe máscara, vai em um hospital, põe máscara, né? Vai andar de transporte público, põe máscara, porque eles já estão estudando se encontram soluções com vacinas melhores aí, né, para essa subvariante. Eu tenho para mim que nós vamos ter que tomar a vacina, como tomamos a gripe, o resto da vida, até esse vírus realmente aí desaparecer ou a gente criar uma imunidade tal que o nosso organismo não seja contaminado. Mas esse é alerta, porque o inverno chegando na Europa e com a falta de energia em muitos países, as pessoas se confinam mais e isso, num mundo globalizado, com circulação constante de pessoas, só faz com que essa BQ1 chegue ao Brasil rapidamente. STF forma a maioria para manter suspensão de medida provisória que adiou repasse das leis de cultura. Isso aqui já fui e voltei em várias aulas, né? O que acontece? O governo, o Congresso aprovou a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc para incentivo à cultura. O governo federal vetou. O Congresso derrubou o veto. O governo federal foi lá e lançou uma medida provisória, né, cancelando esse dinheiro para a cultura, que são alguns bilhões aí, né? E agora o Supremo falou, nada disso, a cultura é um setor fundamental da economia brasileira, deixa eu sair daqui, e, portanto, esse dinheiro tem que vir sim. Está lá em azul. A expectativa era que as verbas fossem disponibilizadas neste ano, pois o texto de lei previa que os repasses acontecessem até 90 dias após a sua publicação. Porém, com a medida do governo, previa a verba para 2023, né? E Aldir Blanc II seria pago a partir de 2024. O prazo aí é de 60 dias para que tem 90 dias que o governo repasse esse dinheiro para o incentivo, entregue aos municípios, incentivo à cultura, né? Finalmente, o STF, infelizmente, teve que tomar uma decisão que caberia, sem dúvida nenhuma, ao Executivo e ao Legislativo. Mas, como ficou essa briga, essa quebra de braço, de tirar dinheiro nunca se tirou tanto dinheiro da educação, nunca se tirou tanto dinheiro da cultura no Brasil como agora. Tudo para pagar esses juros estratosféricos de 13% aí. Bom, aqui é mais uma homenagem, né? Essa notícia eu peguei hoje de um cara que escreveu aí no G1. Voz de Gal Costa fica eternizada como cristal luminoso, né? Voz de cristal, tamanho agudo que ela possuía e afinação que ela tinha. E ela atravessou toda a música popular brasileira, uma das maiores cantoras do mundo, gostava de se vangloriar, de ser brasileira, defender o Brasil, cantora Barroso, Noel Rosa, Emicida, Tim Bernardes. O último disco dela, ela lançou com o Zeca Veloso, filho do Caetano. Ela, né, os novos baianos não, os Doces Bárbaros, né, Gal, Bethânia, Gil e Caetano e Tom Zé também, né, compunham esse grupo que, enfim, acho que, como o próprio texto diz, ela era a voz comparada à de Elis Regina, né, como referência. E eu acho que a Bethânia também tem a sua voz. A causa-morte não foi revelada, ela tirou um nódulo nasal há pouco tempo, morreu na sua casa, deixou um filho, que era adotivo, né? Mas ela começa a sua carreira em 1964 com o show Nós, por exemplo. Relembro também, agora há pouco falei, de Rolando Boldrin. Um dia muito triste para todos nós, pegos de surpresa, numa morte repentina,
porque ela não estava internada, o Rolando Boldrin sim, mas esse ano tá pesado, né? Já foi o Jô, eu conversando com a minha Alexa, falo, Alexa, toca a Gal, né? E agora vou escutar muita Gal, Maria da Graça, vá com Deus. Entro no tema mundo, e hoje essa aula vai ficar até uma aula de algumas menções a questões aí da tecnologia. O WhatsApp lança globalmente recursos que permite grupos com mais de 1.000 usuários. Brasil só deve ter em 2023. Videochamadas com até 32 pessoas e envio de alerta para milhares ao mesmo tempo. Anunciado em abril, não foi feito no Brasil por conta das eleições, né? Então, o WhatsApp aí agora vai ter uma ideia de... o grupo vai ter até... O aplicativo permitirá que o grupo tenha até 1.024 usuários, muito acima da restrição anterior de 256, né? Lembrando que a ideia é competir com o Telegram, que é russo e que permite muitas pessoas. E lembrando que o WhatsApp pertence à empresa Meta, que é a empresa do Zuckerberg, que daqui a pouco eu falo dele. Olha, você deve ter aí visto que constantemente a Coreia do Norte nunca fez tantos lançamentos de mísseis balísticos sobrevoando o Japão, caindo no mar da Coreia do Sul. E aqui eu coloquei uma análise. Gostaria que você parasse, desse um pause e lesse bem essa análise, para você entender esse ponto de tensão do mundo, assim como existe uma guerra na Síria, uma guerra na Ucrânia, né, uma tensão entre China e Taiwan, existe esse foco de tensão na Coreia do Norte. Eu quero só aqui chamar a atenção que todos os analistas são unânimes em dizer o seguinte, né? Analistas acreditam que Kim Jong-un, que é o ditador norte-coreano, esteja se preparando para algo maior, como um teste nuclear, com o objetivo de extrair concessões da Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. A ideia, sendo a Coreia do Norte um país que sofre muitas sanções e muito pobre, essa é o que ele faz, é uma espécie de chantagem. Ele fica, é o que o texto está dizendo, né? Ele fica produzindo essas ameaças para ver se o mundo envia um navio de trigo, envia um navio de carne, né? Porque é um regime sem liberdade alguma e essa parece ser a intenção. Jamais, você tem uma ideia, né? Os Estados Unidos têm 5.000 ogivas nucleares, eles têm 60. Seria completamente suicida qualquer tipo de ataque da Coreia do Norte para ela mesma. Então, apesar de a gente saber que, né, esses ditadores são malucos, mas de qualquer forma, tudo indica que não vai haver esse conflito. É sempre esse teste que ele faz com a intenção de conseguir, sabendo que estão tendo as eleições nos Estados Unidos também, né? Então, teria um objetivo político como esse texto aí que eu extraí, exatamente não lembro de onde, eu sempre vou no G1, no CNN, Portal 360, UOL, Estadão, Gazeta Correio Brasiliense, é onde as provas buscam notícias e eu também alimento as nossas aulas. Eleições em Israel, né? Primeiro-ministro Yair Lapid parabenizou na quinta-feira seu oponente Benjamin Netanyahu por sua vitória nas eleições. Ele obteve 64 das 120 cadeiras no parlamento. Você sabe que quando é no regime parlamentarista, quem tem aí a maioria dos assentos governa, né? Foram 5 eleições em menos de 4 anos. Agora, isso tem um processo todo para formar um governo, são
acredita-se que em 60 dias ele vai construir as alianças e deve assumir como primeiro-ministro de Israel. O drama dessa história é que esta aliança que elegeu Benjamin Netanyahu é a aliança mais ortodoxa, mais radical, que é totalmente contra a presença de palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. É gente que quer guerra declarada. Então é a ultradireita de Israel que venceu as eleições, assim como na Itália, na Suécia, né? Enquanto há uma onda vermelha na América Latina, em alguns países da Europa e mesmo em Israel, vemos aí algumas reações de direita. Então este é o risco. Não posso garantir, né, que isso vá levar a uma guerra, a um novo conflito, a gente não faz em atualidades. Em atualidades não fazemos previsões, fazemos análises daquilo que já aconteceu, tá? Então, um país que tem, como diz o texto, 5 eleições em 4 anos, né, assim como a Inglaterra também, né, com o seu, que eu já gravei aqui, o novo primeiro-ministro inglês, é algo bastante significativo. Israel, que é um enclave ali em meio ao mundo árabe, né, e que tem toda uma história de conflito desde 1948. Vamos aguardar e torcer para que esta coexistência de 2 estados, um palestino, né, que tem como Mohammad Abbas seu líder, mas já falei que os problemas ali são grandes, né? A construção de assentamentos na Cisjordânia, a presença do grupo extremista Hamas lá na faixa de Gaza. Desde que eu dou aula na minha vida, eu trato desse tema como um foco de atualidades aí e como um tema importante cobrado nas provas. Eu inventei essa espécie de manchetes rápidas que não precisam de muita atenção, mas que já estão indo para o livrinho 8, que eu vou terminar em dezembro para fechar o ano, né? Acho importante, quero dar uma dica para quem está prestando prefeitura, que tem atualidades, para quem está prestando oficial de promotoria. Hoje isso é uma notícia que eles já estão evoluindo e já disseram que vai ter atualidades, né? Que é um grande concurso que chama mais de 1000 pessoas. Não dá para estudar atualidades em cima da hora, não adianta só as aulas, não adianta só ver notícia, tem que treinar a questão. Os livrinhos que eu faço são com questões inéditas, né? E, enfim, é só entrar em contato pelo meu WhatsApp, que eu explico melhor, sem o menor problema, é tudo em formato de PDF e PM, que saiu o edital, é impressionante, né? Eu vejo edital todo dia, 4, 5. Bom, eu já contei dessa história, desse movimento que surgiu lá na Inglaterra, mas está espalhado em outros países, né? Movimento Ultima Generazione jogou sopa de legumes num quadro do Van Gogh, né? Eles estão exatamente na época da COP27 se manifestando contra a emissão de gases de efeito estufa. Nossa Rebeca conquista ouro no Mundial inédito do Brasil, campeã olímpica, né? Ela venceu no individual geral. Aliás, a Fadinha também ganhou aí um prêmio, né, importante. Novamente, ativistas colam as mãos em obras de Goya no Museu do Prado, em Madrid, né? Veja que não é só na Inglaterra, não é só na Itália, em Madrid, são grupos semelhantes. Lewis Hamilton recebe o título de cidadão honorário brasileiro, né, na Câmara dos Deputados, ou seja, ele foi ovacionado, né? E aí, uma manchete que tem a ver um pouco com o que eu falei há pouco, o número de casos de Covid mais que quadriplica em 15 dias no Rio. Aqui eu misturo Brasil e mundo, né? Capital passou de 510 casos para 2004 nas últimas 2 semanas.
a taxa subiu de 6% para 21% em 3 semanas. Não é brincadeira essa BQ1. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E já morreu gente dessa nova variante aqui em São Paulo. Como eu falei há pouco, tá? Bom, isso vai precisar o seguinte, olha, a gente tem que ter paciência. 2 notícias que eu vou tratar aqui hoje, eu vou precisar retomar. Por isso que eu sempre falo, é fundamental descer, ir lá no canal do Vencendo Concursos, clicar em vídeos, desce se você quer. Tem várias matérias, não é só a minha, não só a última bolacha do pacote. Mas para quem está interessado em atualidades, não pode ficar com uma aula só. Eu tenho visto que, vou puxar a orelha de vocês, que vocês estão assistindo poucas aulas, viu? Não tem essa história de final de ano, não. A gente para sempre uma semana, quer dizer, eu não paro, eu vou gravar toda quarta-feira, a menos que caia dia 25. Mas não pode, quem está assistindo essa aula pela primeira vez, ou assistiu essa e pulou uma, não dá. Tem que acompanhar os fatos, porque, por exemplo, a COP27 está rolando, eu não posso dizer o que vai acontecer, eu sei os discursos quais são, né? O que se está discutindo é a questão do financiamento dos países pobres, ou seja, os países ricos que já emitiram muito e emitem muito há muito tempo, pagariam um dinheiro aos países pobres para que esses que emitem menos ou que têm grandes florestas, aí como o Congo, o Brasil, é o tal do comércio de carbono, é o grande tema da COP27, a conferir se eles vão realmente sacramentar isso aí, sacramentando sempre ao final dessa Conferência das Partes, que é uma conferência realizada no Egito, né, há 27 anos, por isso COP27, do IPCC da ONU, ele que é o responsável por organizar, e por isso que está aí a fala do Antônio Guterres. E eu quero repetir com vocês, ele abriu, estamos no caminho para o inferno climático, diz Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Olha a fala dele, estamos na luta de nossas vidas, estamos perdendo. As emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo, as temperaturas globais continuam subindo e nosso planeta está se aproximando rapidamente de pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível, né? Estamos numa estrada no caminho para o inferno climático com o pé no acelerador. Eu não me canso de gravar aula aqui e não é uma fala minha, é uma fala geral. Vai ser tema das próximas provas, já está sendo tema de provas. No último mês, um relatório está em azul, mostrou que as promessas climáticas dos países não são suficientes para conter os efeitos catastróficos das mudanças climáticas. Há um artigo que eu não gosto muito dessa previsão, que se a coisa continuar, o Ártico vai desaparecer, todas as geleiras do Ártico desaparecerão, né? E obviamente que esses desastres ambientais, quem viu o inverno que está fazendo em novembro no Sudeste, né? Hoje esquentou um pouco em São Paulo. As tragédias, furacões, enchentes, eu sei lá o que vem por aí em dezembro, em janeiro aqui no Brasil, né? Porque existe muita gente em área de risco. Assim que tiver o relatório, inclusive o presidente Lula, a semana que vem, vai para o Egito, né? Sharm el-Sheikh é o local onde eles estão reunidos, uma cúpula do clima que passa por mais de uma semana e eles terminam com um documento, como foi o Acordo de Paris, que ninguém está cumprindo. Lógico que nós sabemos que a Europa está sofrendo e está tendo que queimar mais carvão porque não está recebendo gás suficiente da Rússia, e isso só aumenta a emissão de gases de efeito. Nós estamos na contramão. Há promessas sempre de redução e só se aumenta aí esta emissão. Olha a próxima notícia.
também um estudo da instituição Oxfam britânica, bilionários emitem 1 milhão de vezes mais gases de efeito estufa. O estudo divulgado nessa segunda-feira mostrou que o investimento das pessoas mais ricas corresponde por até 70% das suas emissões. Um bilionário emite 1 milhão de vezes mais gases do que uma pessoa comum. Inacreditável, né? E aqui tem todos os dados, né? Segundo o relatório, produzem uma média anual de 3 milhões de toneladas, o que é 1 milhão de vezes superior à média de 2,76 entre os mais pobres, né? Esses poucos bilionários juntos, olha os dados, têm emissões de investimento que equivalem a perdas de carbono de países inteiros, como França, Egito ou Argentina. E muitas vezes, eu não sei onde é que está no texto, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui para não alongar muito a aula. Eu sei que usando jatinho, né? Ah lá, tá lá. Seus jatos particulares e iates são os grandes responsáveis por essa emissão dos bilionários. É uma discrepância, até porque o mundo desenvolvido vem desde a Revolução Industrial, um golinho de água aqui, sempre emitindo mais. Trata-se de grana, tem que colocar dinheiro nessa história. Bom, também não posso afirmar o que vai acontecer, porque é que nem o Brasil, eleições nos Estados Unidos estão ocorrendo ontem. Não, hoje vi notícias que esperava-se lá o mandato de deputado, aqui eu explico tudinho como é que funciona, né? O mandato de deputado 435, chama Casa dos Representantes, né? Vai ser todinho renovado de 2 em 2 anos, chama eleições de meio de mandato, porque é no meio do mandato do Biden, depois, quando tiver a eleição em 2024, mais uma vez, renova novamente a Câmara dos Deputados. Tudo indicava que os republicanos, por conta da inflação, né, e o desemprego nos Estados Unidos, nunca um presidente estava com a popularidade tão baixa como o Biden, mas não foi assim. O Biden fez uma grande convocação, já que o voto não é obrigatório, e os republicanos não obtiveram um massacre como eles pensariam ter. Inclusive, até onde eu vi hoje, né, estava tudo empatado no Senado. E isso significa dizer que, como a presidente do Senado é a Kamala Harris, que é a vice-presidente, os democratas teriam maioria no Senado. A conferir. Lá nos Estados Unidos o voto é distrital, é por região, é diferente do nosso sistema. E aqui tem todo o quadro de como está hoje. O democrata domina com 220 contra 212, né? Bom, tendo o resultado, e lembrando também que nas eleições americanas eles não votam somente essas questões, eles, por exemplo, estão votando em cinco estados a questão sobre escravidão de presos, como é que é essa remuneração, né, do trabalho forçado para pessoas aí que estão na prisão. Então são outros temas que também são sempre consultados, por isso demora muito. E lá as eleições os votos podem ser enviados pelo correio, mas ao que tudo indica, é bem provável que os republicanos dominem a Câmara dos Representantes, o Senado domine aí, os democratas dominem o Senado. É aquela velha história, eu vou ter que voltar aqui para contar o resultado, assim como a COP27. Mas eu quero que você vá acompanhando. Estou aparecendo um pouco para deixar o texto aí para vocês, tá? Gente, que bomba, hein? Coisa não tá boa, não. Mark Zuckerberg anuncia a demissão de 11 mil na Meta hoje. Isso é hoje. Eu errei e assumo a responsabilidade. Disse o executivo, né? E não foi só ele. O Twitter, no dia 4, demitiu 7.500 funcionários. Essas grandes empresas de tecnologia todas estão tendo grandes perdas, grandes nos seus lucros.
né? Tudo isso porque as pessoas não estão acessando, né? Há pouco, pela inflação que ocorre na Europa e nos Estados Unidos, há pouco anúncio, né? E no último parágrafo, segundo o ranking da Bloomberg, entre os 10 bilionários de tecnologia, 9 viram suas fortunas encolher em 2022. A única exceção foi o chinês da TikTok, que ficou mais rico surfando, né? Jeff Bezos perdeu 80 bilhões. O Mark Zuckerberg perdeu mais de 80 bilhões, né? Então a Amazon também perdeu, o Facebook também perdeu, todas essas grandes empresas, e aí uma grande demissão em massa. 11 mil mais 7 mil, 18 mil pessoas ao longo do mundo aí jogadas no mercado de trabalho, pessoas que têm um bom salário, porque essas empresas remuneram muito bem, né? Olha, esta é uma bomba de hoje. Agora eu posso voltar aqui. Rússia ordena retirada de tropas da cidade ucraniana de Kherson. Kherson é uma das 4 regiões anexadas ilegalmente pela Rússia pouco mais de um mês atrás. Olha, a gente nunca... Guerra é assim, né? Aquela história, vou recolher para me fortalecer e volto a atacar. Mas tudo indica... Hoje, inclusive, o Champagne deixou o seu Oscar com o presidente da Ucrânia, e disse, fica aí o Oscar com você, um simbólico, né? Ele foi visitar a Ucrânia, a capital Kiev vive drama, porque todo um drama de energia, porque o inverno está chegando, e o que a Rússia está fazendo é atacar aí exatamente as estações de fornecimento de energia elétrica. Então a Ucrânia está sofrendo com a falta de energia, mas ao que tudo indica, essa é uma grande derrota para as tropas russas, né? Agora, resta saber se é retornar para voltar, mas diante dessa notícia você vai ver que ela vai repercutir, né? O anúncio marcou um dos recuos mais significativos da Rússia e um potencial ponto de virada no que Moscou chama de Operação Militar Especial, agora chegando ao seu 9º mês. Talvez aí a Rússia esteja percebendo que as sanções, a morte de soldados, a convocação oficial possa colocar em xeque o poder de Putin. Eu coloquei aqui um mapa, ficou bem grande, tá? Eu vou sair para você olhar onde é a região de Kherson, que era dominada. Você vê que tem um rio, para onde apontam as cidades, aquelas setas ali, Kherson, tá? Se você contar de cima para baixo, tem 5 bolinhas de regiões dominadas pela Rússia. É a última região. Toda aquela parte que estava em rosa, dominada pela Rússia, eles atravessaram o rio Dnipro e vieram para cá, né? Vieram para outro lado do rio, tá vendo que corta, tem um rio que corta esse miolo aí, e eles atravessaram o rio. É uma inflexão significativa que eu preciso também de tempo para analisar, mas de repente a gente fala, quando começou, de repente vem a paz, ou de repente a guerra acaba, o ponto de virada pode ser aí essa retirada das tropas russas de Kherson. Bom, pessoal, chegamos aí ao fim, né? Estou chegando perto dos 40 minutos. Eu quero dizer o seguinte, tem descrição aqui, peraí, não sai daí não acabou não. Tem links da assinatura do Vencendo Concursos, também no Hotmart dos livrinhos. Tem 3 métodos de você estudar para um concurso: assistindo às aulas, fazendo a sua leitura do material e resolvendo questões. Diogo, vou fazer só 2 métodos. Você não vai passar. Sinto muito, mas é necessário, e a gente conhece há mais de 20 anos trabalhando, que você precisa assistir a aula, que você precisa estudar e que você precisa fazer questões. Eu me dispus, a pedido dos alunos, por uma questão de não existir realmente material nesse sentido no mercado. Se você entrar, não tem essa quantidade
de questões comentadas. Hoje, todos os sites de concursos, para que você tenha acesso ao comentário e entenda a resposta, você tem que pagar aí, e não é barato, né? Eu produzi livros com 100 questões, 50 de Brasil e 50 de mundo. Quando o edital não fala da data, eu sugiro que você estude fatos de 2 anos. O azul e o salmão tratam de 2021, o preto de dezembro até temas, né? Porque eu vou fazendo por épocas. Por exemplo, da PM saiu o edital e eles querem saber de maio em diante, né? De maio até novembro. Eles colocaram no edital, eles querem atualidades de maio a novembro. É isso que vai cair na prova, que vai acontecer em fevereiro. E aí, por isso que eu vou estipulando o tema, para a pessoa não precisar comprar tudo. Ó, isso aqui cabe no meu edital, isso aqui não cabe no que eu vou prestar. E aí, então, deixa eu ver se eu me recordo. Esse azul escuro é de janeiro a março, o rosa de março a maio, o laranja de maio a julho. Portanto, quem for prestar PM precisaria ter em mãos o volume 5, 6 e o 7, que é de julho até setembro. Como é que eu faço para adquirir? Entre em contato ou pelo Hotmart, que está aí o link, ou manda um zap para mim. É assim que eu faço. A pessoa... E assim, quanto é que custa, Diogo? Olha, dá um trabalho monstruoso fazer, por isso que você fala de julho a setembro, julho, agosto, setembro, 3 meses para bolar essas questões, porque eu não pego uma ou outra. Nesse livrinho 8 que eu estou fazendo, vou estudar só o último livro, não vai adiantar. Se o edital fala que vai cair de maio até novembro, os alunos estão achando, só vou estudar os últimos 2 meses. Vai se lascar. Aconteceu isso no TJ do ano passado, que eles pegaram assuntos desde o começo do edital. Tá? Como é que eu faço? Ou pelo link que está aí, né? É um material que eu produzo e é uma demanda que, garanto, eu vendo no Brasil inteiro, é bem legal, e se a pessoa adquirir mais de um, eu dou um super desconto aí, né? Não precisa comprar tudo de uma vez, vai comprando aos poucos até chegar a sua prova, manda um zap para mim, eu te respondo, né? É a forma mais fácil de se comunicar. 911 9982 1413. Eu acho muito importante, não é porque sou eu que fiz, nada disso, não. É porque eu encaro com muita seriedade que você treine questões também. E não dá, porque atualidades é sempre aquela disciplina que a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Não é tão previsível. Aí estão os endereços do Vencendo, né? Meu Deus, bati 43. Gente, entra no canal do Vencendo Concursos, compre os cursos, veja a assinatura. Você tem uma equipe de professores que eu trabalhei quando era no presencial com eles, eu sei da competência dessa gente, né? Eu sei o quanto são sérios, dedicados, estudiosos, competentes, e é o canal que só cresce dia após dia, né? Nós não concorremos com as gigantes aí não, até porque essas gigantes, a ideia deles para mim é outra, não é atender personalizado a sua demanda como o Vencendo faz. Muito obrigado, um dia triste, vá com Deus, Gal Costa. Valeu, pessoal, até a semana que vem. Tchau, tchau.